Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidades simplesmente maravilhosas e espetaculares nesse São Paulo que não para. E tem jogador que vai fazer história aqui. Tudo isso e muito mais vocês acompanham neste vídeo, recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, e eu, Tidico, atualizo vocês de tudo em tempo real. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, já vão deixando esse like aí, dá mó moral, se inscreva, ative as notificações quem não é inscrito, porque nós já temos também outras novidades no elenco, que é Rafael Tolói, que muito provavelmente irá estrear contra o Atlético Mineiro. Grande possibilidade de estrear, não, né? Reestrear Rafael Tolói pelo São Paulo, mas estrear porque Rafael Tolói é oficial, está no bid e será relacionado contra o Atlético Mineiro, muito provavelmente. De que ele vai jogar ou não vai? Eu acho que o Rafael Tolói fará sua estreia novamente, né? Sua reestreia pelo São Paulo contra o Atlético Mineiro. Isso é muito bom, né? Caso ele jogue, que muito provavelmente acontecerá, porque nós estamos precisando, e o Crespo precisa de agora, de zagueiros, né? O São Paulo estava ali com problema com o Arboleda, o Crespo precisa de muitos zagueiros para compor a zaga dele. Então, essa questão é uma excelente notícia, é uma novidade maravilhosa do Rafael Tolói chegar jogando pela sua idade. Já vimos contratações parecidas de jogadores mais velhos que chegaram e não deram certo fisicamente no São Paulo. Essa situação do Tolói já estar pronto para ser relacionado nos diz muita coisa e particularmente para mim, me dá muita esperança dele jogar agora e não ter problemas físicos, né? Porque é uma coisa que nos assusta muito é a questão física, seja de jogadores mais velhos contratados ou os jogadores da base que se lesionam, jogadores que estão lá, de todo mundo. Nós ficamos muito com o pé atrás e ressabiados com muita coisa que esse departamento médico faz recentemente no São Paulo, mas agora, vendo que o Rafael Tolói chega e já está pronto para ser relacionado, isso é maravilhoso, porque o cara já pode começar a render o quanto antes para o São Paulo, que precisará muito de zagueiro nesse sistema do Hernan Crespo. E aí, nós vamos pegar a LDU, né, galera? E aí, vocês estão animados ou não estão? Estão na Libertadores. Eu, particularmente, estou muito esperançoso, não pela LDU ou Botafogo, discutimos bastante sobre isso, né, em quem nós preferíamos pegar, independente de qualquer time. Eu estou com muita esperança, estou muito otimista com esse momento do São Paulo, mas não é olhando LDU, Tidico vai ter altitude, é verdade, Botafogo do Textor mesmo com problemas, independente de quem viesse, será a LDU. Eu estou esperançoso, otimista e confiante, porque eu estou olhando pro nosso, galera, eu estou olhando pro São Paulo. Poderia ser Palmeiras, Flamengo, os que nós julgamos ser piores, né, de enfrentar, mais difícil. Eu estou otimista, neste momento não estou assustado por mais difícil que seja todos os jogos, e nós temos que entrar com muita humildade, com muito pés no chão, em qualquer partida, em qualquer disputa. Mas eu estou muito feliz e otimista, acreditando em título, pelo momento do São Paulo, pelo trabalho desempenhado pelos jogadores, pelo Crespo, por esse novo São Paulo que o Crespo está resgatando e nos dando muita esperança, nos trazendo esse sentimento de poder sonhar com um título de expressão gigantesca. Outra coisa acontecendo em relação a isso é a contratação do Mailton. Mailton chega para o São Paulo. Fazia tempo que eu não via um jogador chegar de uma forma tão... uma aceitação muito grande, né? E é muito interessante isso, galera, é muito bacana isso, é muito valoroso, porque nós estamos olhando a situação atual do Mailton. Se nós pegarmos, a grosso modo, o contexto geral dessa contratação, dessa situação entre São Paulo e Mailton, com todo o respeito e com toda a vontade que eu tô de ver, com toda a felicidade que eu tô da contratação do Mailton e com toda a vontade que eu tô de ver o Mailton jogar, o Mailton ele é um jogador de menor expressão. É um cara que a gente olha não como uma estrela, um cracaço, não, é um jogador muito interessante, custo-benefício falando. E aí talvez seja um dos jogadores mais que veio
de forma relativamente fácil, de forma relativamente barata e não é famoso com a maior aceitação da torcida. Porque agora nós estamos muito mais atentos e espertos no que acontece no futebol, com os jogadores, com valores, negociações, escolhas técnicas. Então o Mailton, nesse momento, ele se encaixa em todo um contexto muito favorável de contratação. Pelo custo-benefício, pela bola que tá jogando na Chapecoense e pelo que o Crespo pode fazer com ele. É aquilo que eu já falei pra vocês. Pra mim, completa o quadro de laterais direito no elenco do São Paulo. Ele é diferente do Cedric e do Mike. Agora nós temos 3 perfis diferentes na lateral direita do São Paulo, em que pode dar uma variedade gigantesca pro Crespo. O Crespo pode ter uma alternância muito grande de perspectiva, de tática, jogo a jogo. Se ele tiver em um jogo muito mais emocional do que físico, por exemplo, ele pode usar o Cedric Soares, que é um cara com experiência de Europa, que já jogou jogos maiores, jogos de grande expressão. Ele pode pôr o Cedric. O Cedric, ele é um cara chato, ele é um cara pragmático, ele é um cara que fica reclamando com o juiz, ele é um cara que não alivia pra qualquer jogador. Se o São Paulo tiver querendo, dá pra ele modificar o time dele, a estratégia dele dessa forma com o Cedric. Se ele quiser poupar o time e jogar de forma muito competitiva, como foi contra o Sport, que o São Paulo claramente poupou, foi com o time mesclado, misto, com vários jogadores da base, ele pode colocar o Mike, que se recompensou e nos recompensou com um gol, trazendo uma grande esperança e provando tudo aquilo que nós esperamos, né? As boas impressões que nós temos do Mike, a tudo o que ele promete ser, que nós acreditamos que possa ser o Mike. Então, quando ele tiver, o Cedric tá lesionado ou suspenso, ou o Mailton tá assim, ele pode pôr o Mike. Ele pode perfeitamente pôr o Mike num jogo de brasileiro que vai poupar antes da Libertadores. Estou dando um exemplo. Aí ele pode trabalhar com o Mike nesse sentido, que é um garoto muito promissor, que é um cara que nós estamos esperando estourar. Ou o Mailton pode ser tudo que nós esperamos também. Um jogo muito difícil, um jogo muito físico, contra um time igual o Atlético Mineiro, por exemplo. Um Bahia, que é um time muito veloz, que é um time muito chato, é um time que os jogadores que estão em campo precisam de muita carga, marcar o tempo inteiro, jogar em alta intensidade contra o time do Bahia, por exemplo, do Rogério. O Mailton, ele é o cara pra isso. Ele é o cara que o Crespo tem no elenco pra isso, de grandes cargas físicas, um grande vigor físico, um cara forte, um cara que corre e um cara que tá jogando, que está preparado. Então, é simplesmente maravilhoso e espetacular essa chegada do Mailton, que, pelo que eu estou vendo, no geral de tudo, tem uma aceitação enorme por grande parte da torcida, elitizando muito, e agora o elenco, o time do São Paulo Futebol Clube, sob o comando do grande técnico Hernan Crespo. Galera, outro jogador que nós não estamos falando muito, mas que tem tudo pra destruir, tem tudo pra jogar muito no bom sentido, é o Ferreirinha. Nós vimos o Ferreirinha entrar e não se encaixar com o Luciano. Nós estamos vendo ali que o Ferreirinha não estava querendo tocar pro Luciano, o Luciano não tocou pro Ferreirinha. Tudo bem, o Crespo pode ter pode ter instruído os jogadores em relação a essa jogada individual. Mas o Ferreirinha, ele é um cara que ele tem tudo pra estourar nesse São Paulo do Crespo, que nós vemos todos os jogadores melhorando. Nessa composição do ataque, o Ferreirinha você não pode descartar. O Ferreirinha está driblando mais do que qualquer um no Brasil. No 1 para 1 hoje, talvez, gente, isso não é fanatismo. Eu não tô falando com clubismo, não. Vocês sabem que tem coisa que eu falo com clubismo, tem coisa que eu falo sem clubismo. O Ferreirinha hoje no 1 para 1, talvez ele seja o melhor do futebol brasileiro, eu não tô brincando. Se ele não for o melhor, não tô pensando muito pra falar, se ele não for o melhor, ele é um dos melhores com certeza no 1 para 1. Ele chega e ele dribla, ele leva, ele é muito rápido, ele é muito veloz e está finalizando muito bem, faz grandes jogadas. Então, eu tenho certeza que o Crespo vai usar essa data FIFA pra fazer essas melhoras, esse ajuste fino que a gente sabe que ele pode fazer com a volta do Oscar. É muita técnica, gente. Oscar, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha,
Você tem um Rodriguinho, que ainda não é desse nível, mas tá jogando muito bem. Então o Crespo, ele tem tudo agora pra fazer esse ajuste fino com esses jogadores que a gente sabe que dão muito retorno, com esses caras que a gente sabe que joga muito. Então eu tenho certeza que na composição desse ataque, Ferreirinha será uma peça importantíssima, porque nós sabemos da qualidade dele e estamos vendo o bom trabalho que o técnico Hernan Crespo faz. Então, essa data FIFA, antes do jogo contra a LDU da Libertadores, esse tempo pra treinar, esse respiro, eu tenho certeza que será muito bom, será espetacular e fantástico pro Crespo ajustar e organizar esses melhores jogadores do elenco. E aí nós vamos ter Oscar de volta, Luiz Gustavo, vamos ter o Wendel. Então é um ajuste fino, é um pouquinho de tempo e um pouquinho mais de o Crespo conhecer os jogadores e o elenco que ele tem na mão para fazer o São Paulo deslanchar cada vez mais e mais com o trabalho que ele vem feito e que ele vem mostrando. E galera, acabou de assinar com o São Paulo outra novidade, notícia espetacular, maravilhosa, mais um jogador que faz história no São Paulo, é o Pablo Maia. Renovou até 31 de dezembro de 2029, 2030, né? E é maravilhoso. Eu trouxe pra vocês de antemão, falei, tem outro jogador que nós não estamos falando muito, é o Pablo Maia. Ele é um dos mais qualificados. Estou falando isso, podem me cobrar aqui depois, galera. Tô falando isso na fase espetacular que vive Bobadilha e Marcos Antônio não dá nem pra falar, né? Provavelmente o Marcos Antônio irá pra seleção brasileira com tudo que tá jogando. Então é um futebol espetacular que o Crespo trouxe isso. Não é que o Bobadilha e o Marcos Antônio não tinham esse futebol, mas com a metodologia, com o encaixe, com o trabalho do Crespo, deu pra ascender, deu pra melhorar muito mais Marcos Antônio e Bobadilha. Só que eu sei de todo o potencial do Pablo Maia no São Paulo. Eu tô muito feliz com essa renovação. Agora, poderia ser interessante uma venda do Pablo Maia lá pra fora, jogador que foi muito sondado pela Inglaterra, mas nós não queremos mais, tá, diretoria? Tá, gestão? Ia vender o Pablo Maia por quanto? 30 milhões de reais? Isso é inaceitável, isso é patético. Então nós não queremos. Melhor que renovou, porque aí a gente não precisa gastar dinheiro com alguns jogadores dessa posição, meio-campista, e aproveita um jogador que nós sabemos que é excelente, que é um jogador cracaço, que é o Pablo Maia, que tem um chute espetacular, e tem outro pro Crespo trazer de volta, que é o Alisson, que piorou, mas nós também sabemos do potencial. Então eu tenho certeza que daqui pra frente, com o que o Crespo fala, com as melhorias, com essa data FIFA, nós temos tudo pra melhorar esses jogadores que nós sabemos o potencial. O Crespo fará agora esse ajuste fino. E aí, vocês gostaram dessa renovação super estendida do Pablo Maia até o final de 2030, né? Final de dezembro de 2029, pra mim é 2030. Vocês gostaram desse vínculo, dessa extensão que acabou de acontecer? Pablo Maia acabou de assinar? Deixa nos comentários quem quiser dar opinião pra vocês. E galera, lembra do Ademir, do Atlético Mineiro, Bahia, que o Ceni pediu? Vocês lembram do Ademir que nós não conseguimos contratar em um passado recente, digamos assim? Vocês lembram disso? Não sei, eu acho que nem todo mundo vai lembrar. São Paulo queria contratar o Ademir do Atlético Mineiro e não conseguiu. Não conseguiu. Aí ele foi pro Bahia. Eu fiz toda a cobertura disso da época, do interesse do São Paulo pelo Ademir, quando o Rogério Ceni já pedia ele. Ceni sempre deixou claro que gosta muito do futebol do Ademir, sempre quis trabalhar muito com o Ademir. Então o Ceni sugeriu ele, falou pro São Paulo tentar buscar quando o Ceni era técnico aqui e quando o Ademir estava no Atlético Mineiro. São Paulo não conseguiu e o Ademir foi pro Bahia. São Paulo já negociou recentemente com o Bahia Nestor e Michel Araújo e nem quis saber mais do Ademir ou esqueceu. Te digo que tudo bem, o que tem a ver isso? Então eu fiz a cobertura pra vocês quando o São Paulo tinha interesse no Ademir e não conseguiu trazer. O que acontece é que, olha que bom, né? Porque o Ademir pra mim sempre foi um jogador interessante, não vingou, não virou o que nós esperávamos. E quem que nós temos hoje lá de menino novo com características parecidas com o Ademir? Quem que é mesmo? Henrique Carmo, né, galera? Henrique Carmo, é esse daí mesmo. Joga um pouquinho. Pra mim, é sem clubismo. Pra mim, o Henrique Carmo será muito melhor que o Ademir. Queria o Ademir naquele momento do Atlético, hoje eu não queria.
Pra mim, o Ademir não estourou, não virou o que nós esperávamos hoje. Pra mim, passa longe. Pra mim, o Henrique Carmo será muito melhor e ficará no São Paulo. Henrique Carmo vai fazer história nesse São Paulo do Crespo, onde nós vemos muitos fatores externos pro jogador jogar sim ou não, ganhar minutagem sim ou não. Só que agora tem uma grande chance e todo mundo tá vendo todo o potencial que tem o Henrique Carmo, que aqui, gente, modéstia à parte, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, mas nesse canal foi falado e foi avisado de todo o potencial que já tinha desse garoto. Então esses jogos que ele entrou ganhando destaque de forma impressionante, sem entrosamento com a equipe principal ainda, sem o Crespo fazer todos os preparativos e integrar o garoto 100% ao time, já tem grandes destaques por conta da qualidade elevada, do nível técnico elevado, do jogador diferenciado, que muito provavelmente será o Henrique Carmo, com a sua velocidade, qualidade no drible, personalidade para encarar os jogadores, é um cara pronto para sua idade, passe, chute, cruzamento, técnica apurada, irá fazer história aqui no São Paulo. Então vocês percebem como o São Paulo dá sorte, não é que dá sorte, mas como o São Paulo tem outros caminhos que não são só os de contratação, ou aqueles jogadores que nós olhávamos, alguns jogadores que nós olhávamos que poderiam ser reforços interessantes, talvez o São Paulo nem precisasse, é mais ou menos por aí, não é não, galera? São Paulo, vocês preferem quem? Ademir ou Henrique Carmo? Eu prefiro o Carmo. O que vocês acham sobre isso? Vai deixando nos comentários quem quiser dar opinião pra vocês em relação a isso. Comente se vocês estão felizes ou não em relação a isso. E o vídeo aí foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.